essa pesquisa que você acabou de falar aí, Fabiola, da Quest, sobre prender ou não prender, é uma pesquisa, para mim, muito, muito preocupante, muito assustadora. Porque quanto mais o Bolsonaro se enfraquece, quanto mais fica suja a imagem dele, das Forças Armadas e tudo, mais se fortalece o bolsonarismo. É incrível que a diferença entre quem quer prender e quem não quer deixar solto esse cara é de 2 pontos, só que foi mais ou menos a diferença que deu a eleição que o Lula venceu, né? Então, essa resiliência do bolsonarismo, eu acho que é a questão mais preocupante no Brasil de hoje. Apesar de tudo que já falaram do Bolsonaro, do que ele fez, deixou de fazer, os bolsonaristas continuam aí. Basta entrar nas redes aí e ver as barbaridades que eles publicam todo dia, né? Isso é uma praga com a qual a gente ainda vai conviver por um bom tempo, imagino. Sabe? O Bolsonaro vai passar mais dia, menos dia. Mas esse bolsonarismo, essa lavagem cerebral que fizeram no país, sabe? Com a ajuda de outras instituições, com a ajuda de igrejas e tudo, mas é uma coisa que eu não consigo entender. Sabe? É mais ou menos o que está acontecendo na Argentina hoje. Como é que na Argentina, num país culto, né, eh, que tem uma baita de uma história democrática e o povo entra na história daquele maluco lá do, não sei nem o nome dele, né, que apareceu aí agora do nada e pode ser presidente da O República. Como Javier, é que essas o coisas Javier, podem... o É, Javier, né? isso. Como é que essas coisas podem acontecer? Aconteceram aqui, né? E nós estamos vendo as sequelas aí até hoje. Você falou sobre a pesquisa Quest, o coach. A gente até está abrindo ela aqui para mostrar um pouco mais de detalhes, até também para a Madeleine também comentar. Uma das questões que eles perguntam é exatamente isso: as pessoas têm conhecimento, têm informações sobre essa operação da Polícia Federal. Abre aqui na tela que eu vou trazendo as informações para a gente. Eu queria voltar até aqui, ó. Você ficou sabendo da operação da PF que investiga o desvio de joias? 66% sim, 34% não tiveram nem informação, segundo essa pesquisa Quest. Você ficou sabendo da operação, e aí por região do país, a gente vê que o Sudeste, boa parte não ficou sabendo, o que mais ficou sabendo foi a região Centro-Oeste. E aí as perguntas aqui mais fortes vêm mais para baixo, quando eles falam se a pessoa, você acha que Bolsonaro deveria ser preso por causa disso? 43% não, 41% sim, 16% É. não quiseram responder. E aí eles também falam, aqui a outra pergunta que eles fazem, deixa eu descer mais aqui, falando também sobre o sexo, né? 53% feminino, 47% masculino. Mas é isso, 43% acham que ele não deve ser preso e 41% acham que deve. Não te surpreende, né, Madalene, isso? Não, não. A gente vive um estado de coisas, isso não é só no Brasil. Eu acho que a esfera digital, essa convivência digital, ainda está num processo de ajuste da nossa sociedade. As pessoas não querem mais saber de fatos. Pertencimento é muito mais importante do que fato. Então, ela repete aquilo que está no grupo ao qual ela pertence. E ela se torna imune aos fatos. Todo mundo já teve essa experiência da pessoa estar te falando uma batatada, você vai lá, esfrega um fato na cara da pessoa, aí a pessoa arruma uma outra desculpa para tergiversar e não sei o quê, e continua agarrada àquela mesma coisa. Fabiola, quantas pessoas eu ouço? Você sabe que eu escrevi um livro sobre isso. Quantas pessoas eu ouço diariamente me falarem, de amigos, de familiares? Gente, parece que ele foi abduzido e botaram a outra alma naquele corpo. Não é a mesma pessoa que eu conhecia. A pessoa se apega ali àquele universo paralelo daqueles grupos de WhatsApp, aquele grupo passa a ser o que legitima a existência dela, a pessoa passa a se achar um militante de uma causa muito importante, e na verdade o que está acontecendo é que ela está sendo fechada numa bolha em que ela precisa repetir aquelas coisas que aquela bolha cria para continuar pertencendo, senão ela vai sofrer um expurgo. E a gente vê isso sendo, vamos dizer, capturado pela política
nos últimos 7, 8 anos, com bastante força. Isso foi capturado pela política, isso foi já uma coisa de franjas muito extremistas, inclusive do universo gamer, lá para 2012, 2013. Mas hoje isso virou um método na política. E porque também as redes sociais atingem mais pessoas, essa arquitetura gamificada, ela está na nossa vida cotidiana. Então, assim, não me surpreende que você tenha grupos que se identificam com um político como se fosse uma seita. É como se fosse uma seita. E tem, assim, eu falo seita, as pessoas acham pejorativo, mas não é. Tem todos os componentes de seita. Você tem a culpa original, que, por exemplo, até na igreja você tem a culpa católica, você tem uma culpa original que precisa ter espiada. Então, a culpa original é o quê? É a culpa de pertencer ao sistema, eles precisam ser antissistema. Ou a culpa da opressão, e você precisa ter pró-inclusão. Você tem a culpa original. Você tem o index prohibitorum, que no caso eles acham que tudo que sai na imprensa é fake news, você só pode consumir daquele sistema deles. Quando uma pessoa critica, ela tem de ser expurgada e punida. Veja aí, Bebiano. Gustavo, quantos são? Quantos Bebianos tem? Você tem toda uma estrutura que é assim. E você tem na política, isso hoje acontece em todo o espectro político e no mundo todo. A gente ainda está aprendendo a lidar. Então, não me surpreende que a reação das pessoas seja essa, porque pertencer ao grupo é muito mais importante e muito mais cômodo do que viver na realidade.